Olá pessoal, sou Luiz Rorato, escritor, poeta, empresário, comendador, etc. E tenho mais um recado importante para vocês. Hoje eu vou falar sobre disciplina, ou melhor dizendo, autodisciplina. Todos nós sabemos que ter autodisciplina é fundamental para o nosso sucesso. E a falta de autodisciplina pode nos levar inexoravelmente ao fracasso em todas as áreas da vida, quer seja no trabalho, no relacionamento pessoal, no relacionamento social, enquanto cidadão, enfim. A falta de disciplina é muito triste. E tudo isso com certeza vai acarretar também sérios e irreversíveis prejuízos econômicos. Existem casos emblemáticos na história da humanidade e também na história de muitas pessoas do nosso convívio, às vezes até na nossa própria história em algum momento, que justamente a falta de disciplina nos causou algum tipo de prejuízo. Então, eu me lembro que quando eu tinha 8, 9, talvez 10 anos, quando eu levava uma bronca do pai, da mãe, de um tio, de uma tia, da avó, sobre qualquer coisa que eles achassem que eu estava ou teria feito errado, eu já me recolhia. Na época não existia o cantinho do pensamento, mas existia o castigo. Às vezes eu era colocado de castigo por alguns minutos, e mesmo que não fosse, mesmo que eu só levasse a bronca, eu me recolhia, eu ficava envergonhado, me recolhia em algum cantinho, ficava refletindo sobre aquilo que eu fiz, sobre o que eu ouvi, sobre a bronca que eu levei, às vezes até o puxão de orelha, literalmente aqui, ó, puxando aqui, minha mãe puxava, e, e não queria repetir, eu me programava para não repetir aquele mal feito. Então, eu só queria passar por aquilo só uma vez, apenas uma vez. Então foi assim que eu cresci, tentando me educar, tentando me autodisciplinar. Lógico que ninguém é infalível, e em alguns casos, mesmo depois de adulto, acabei repetindo o erro. Inadvertida e consciente ou inconscientemente, acabei repetindo o erro e, obviamente, sofri as consequências na devida proporção. Somos seres humanos falíveis e estamos sujeitos a esse tipo de coisa. Mas, independente disso, ainda hoje eu continuo praticando a autodisciplina. Eu procuro não repetir o erro, porque tem até um ditado que errar é humano, insistir no erro é burrice. E tem uma outra máxima, ou seja, um ditado popular que diz que pessoas inteligentes aprendem com os erros dos outros. Então eu procuro observar quando os outros erram e procuro não incorrer no mesmo tipo de erro quando estiver na mesma situação ou na situação parecida. Então, espero que esse vídeo seja útil, que as pessoas adotem essa técnica, digamos assim, de autodisciplina, de refletir sobre cada erro cometido imediatamente após ou até antes de cometê-lo, e refletir apenas uma vez, só uma vez, e se programar mentalmente para não cometer o erro, porque todo erro traz consequências, pequenas ou grandes, mas traz consequências negativas e que acabam comprometendo a nossa vida social, comprometendo a nossa vida amorosa, comprometendo o nosso relacionamento profissional, enfim. Só traz prejuízo, só traz resultados desagradáveis, e ninguém quer isso, muito pelo contrário. E isso, obviamente, também concorre para desculpa,
concorre para prejudicar a nossa corrida ao sucesso e a nossa busca eterna pela felicidade. Então, assim, só a título de ilustração, se você num relacionamento conjugal ou de namoro, coisa parecida, comete um deslize qualquer e é repreendido pelo companheiro, pela companheira, a primeira coisa que você deve fazer, nem que seja apenas uma vez hoje, né? Tem que ser apenas uma vez todos os dias, e toda vez que for necessário, obviamente. Não vá retrucando, ouça primeiro, reflita. E é preciso humildade, é preciso muita humildade para se reconhecer que estamos errados. E apenas uma vez peça desculpas, ao invés de retrucar, ao invés de tentar se justificar. E a partir daí já se programe para não repetir naquele erro, naquele tipo de deslize, porque você acabou de constatar que não agradou a outra pessoa e isso pode com o tempo desgastar a relação e terminar até num rompimento, ou seja, terminar de verdade o relacionamento. Da mesma forma, no ambiente de trabalho, se você comete um deslize, antes de se justificar, tenha a humildade de ouvir e se a bronca, se a reclamação do chefe, ou do patrão, ou do colega de trabalho for procedente, peça desculpas. Se houver necessidade de justificar, se você foi induzido ao erro porque não recebeu uma informação, ou entendeu errado, ou recebeu uma desinformação, ou informações contraditórias, ou ordens contraditórias, um disse uma coisa, outro disse outra, já aconteceu isso comigo algumas vezes, daí justifique com serenidade, com calma, com humildade, e apenas uma vez também peça desculpas e se programe para não repetir o erro. E assim por diante. Isso vale também enquanto cidadão. Nós temos obrigações, existe uma turma aí que acha que só tem direitos, vive reclamando direitos. Não tem nada para oferecer às vezes, ou muito pouco, mas estão cheias de direitos. Mas na mesma proporção que nós temos direitos, nós temos deveres para com a sociedade, para com o sistema, para com o governo. Nós temos que recolher-se impostos. Enfim, eu vou dar um exemplo bem clássico. Fazer a declaração de imposto de renda anual, quem ganha mais de R$ 2.800 por mês, e assim por diante, independente desse ganho ser em carteira, registrado ou como retirada de prolabore, ou mesmo dentro da informalidade, como autônomo, como bico, entre aspas. Quem ganha mais de R$ 2.800 por mês, até o limite do ano passado, tem sim que fazer a declaração de imposto de renda. Então, se não faz, acaba sofrendo consequências, acaba sendo intimado pela Receita Federal e tem que prestar esclarecimento, fazer as declarações atrasadas, pagar as multas, recolher o imposto devido. Enfim, é uma série de transtornos e prejuízos desnecessários se a pessoa faz a coisa certa, na hora certa, como deve ser feito. E apenas uma vez, todos nós temos que ter consciência disso. Apenas uma vez a cada instante da nossa vida, para ser mais preciso. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil. Compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real. Inscreva-se, por favor, no meu canal. Um grande abraço e tchau. Até mais.